Pele pronta, linda, viçosa, vamos para os olhos. Vamos fazer um look hoje na Ily. Então aqui a gente já tinha hidratado, já tinha borrado aqui um pouquinho de produto, não tem problema. Eu usei corretivo da Maquiê, a cor caramelo. Vou passar na pálpebra dela. Uma camadinha não tão espessa, porque eu vou passar outro produtinho depois. Mas eu preciso dessa camada, desse corretivo? Sim, desse ou um similar, porque eu vou precisar que o próximo produto que eu colocar aqui, ele escorregue na pálpebra. Ele não dá certo se você passar direto. Uma camadinha bem fininha, pode virar. Fazer outro olho. Eu gosto muito dessa paleta de corretivos da Maquiê. É bom que você pode montar ela, né? Você compra separado os corretivos. Não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando conforme pode, ou compra só aquelas cores que você vai usar mesmo. Você não trabalha com isso se você for usar em você mesma. Aí compra o refil. Maravilhoso. Ou compra o pote mesmo. Das cores que você usa. Só mais um pouquinho. Vou puxar para ter acesso a essa região. E esse pincelzinho me permite. Também é um pincel sem marca. Provavelmente esses kits que a gente compra da Shopee, da Shein, AliExpress. É muito bom, muito bom. Eu vou procurar nas minhas compras lá pra comprar mais uns 3 desse. Porque para atendimento, nem sempre a gente consegue ficar limpando o pincel. Ou esses sprays limpadores de pincel, ele tem que diluir o produto da cerda, certo? Então, se você ficar usando esses produtos que diluem, né, que eles são geralmente bifásicos ou super potentes, vai ficar resquício desse limpador no pincel. E ele pode afetar o próximo produto que você for colocar. É bom ter um lapso de tempo de uso entre uma maquiagem e outra, depois de ter lavado o pincel. Por isso que é bom já ter uma ou outra opção do mesmo pincel limpo, para você ir utilizando ele, sem prejudicar a tua maquiagem. Vou usar esses 2 BTs misturadinhos para passar na pálpebra dela, para criar um fundinho marrom. Não vou usar direto esse aqui, porque a hora de esfumar, ele abre para um tom bem terroso. E esse aqui é o cappuccino, que ele é mais frio, porém ele é muito claro. Então vou misturar. Misturado, ele ficou dessa corzinha. Vou pegar aqui uma beiradinha com o meu pincel, o mesmo, e vou começar a aplicar. Vou pegar aqui para pôr na sobrancelha, né, senão vou marcar a pele. E vou começar aplicando bem devagar na raiz dos cílios. Se eu tivesse outro BT mais escuro, mais fechado, eu teria usado. Eu acredito que esse aqui vai ficar bem bonito, mas se eu tivesse algo mais escuro, eu teria usado. Então, eu vou abrindo ele, e ele vai abrindo a cor também. Embaixo ele deve ficar mais intenso, e aqui bem menos intenso, só a pontinha ali das cerdas. Eu vou limpar no meu paninho, e agora sim, bem de leve, eu vou espalhando. Espalhando só o suficiente para tirar a marcação, não é para arrastar produto. É só o suficiente para não marcar mesmo. Tanto que eu tô fazendo um movimento contrário, porque se eu puder pegar da base ou do corretivo aqui pra dentro, melhor do que eu escurecer aqui pra fora. Por quê? Porque eu ainda não vi ela do olho aberto. Então não sei se o olho dela vai me permitir vir pra fora. Se sim, então depois a gente escurece. Se não, fica mais confortável assim de eu mexer depois. Pode olhar pra frente. Ó, poderia escurecer aqui um pouquinho mais. Mas posso fazer isso com sombra também, pode fechar. Deposito na raiz dos cílios. Eu tento tirar produto de todas as cerdas, então percebam que eu vou girando o meu pincel, porque a hora que eu estiver aqui em cima, e de repente alguma cerda que aqui embaixo não encostou na pele, encosta lá em cima, ele carimba produto lá. Então eu vou tentando tirar produto de todas as cerdas que eu peguei. Eu peguei o BT. Ó, veja que aqui ele já tá esfumando. Agora eu vou limpar. Sem desespero, porque ele é um produtinho que seca e seca bem, mas ele me dá esse tempo, por exemplo. Ele me dá esse tempo para trabalhar ele. Vou virar a câmera. Vou usar a paletinha do Guilherme Nogueira, da Maikai. Vou usar esse marrom mais acinzentado. Às vezes ele parece meio roxo. Vou usar esse aqui. Com um pincelzinho fofo, porém que ele me dê um pouco de precisão. Então, esse pincel, ele é mais chanfradinho. Ele é fofo, mas ele não é redondo, então ele vai me dar precisão e ao mesmo tempo eu vou conseguir esfumar essa sombra. Eu vou pegar um pouco em quantidade mesmo.
Vou puxar aqui. E vou depositar em toda a pálpebra. Pelo menos toda a pálpebra móvel. A paletinha do Gui, ela é bem acessível. Tem cores super coringas. Sempre que alguém me pergunta assim, ai, Nath, uma paleta pra eu ter em casa, eu indico. E para atendimento também. Super te atende. Agora eu vou limpar o meu pincel. Tiro todo o excesso de produto. E vou trabalhar as bordinhas. Movimentos bem leves. Porque eu tô usando uma cor escura, então eu não posso subir muito. Não tenha pressa. E aqui no finalzinho eu puxo bem pra cima. Pra alongar mesmo. Aí eu tenho medo de fazer isso, não sei se o meu rosto combina. Então faz, mantenha arredondado. Olha aqui como quando eu vou limpando, ele vai abrindo pra um roxinho, pra um rosa. Aqui, nesse cantinho, eu vou usar marrom escuro mesmo, da mesma paletinha. Esse marrom fica bem do ladinho dessa cor. Ó, peguei muito. O que eu vou fazer? Limpar. Limpar no paninho. E por que eu tenho que ter mais cuidado agora? Porque, como ela já tá selada, esse marrom ele vai escorregar melhor. Então, eu não tenho mais tanto perigo de carimbar essa pálpebra, mas eu tenho perigo de abrir muito esse marrom. Por quê? Porque a base de baixo vai rampar ela. Então, ela pode abrir muito, ela pode ir pra muito longe. Ela vai escorregar melhor. Abre. Olha pra câmera. Pode fechar. Pode virar um pouquinho pra mim. Pode olhar pra câmera. Agora com o pincel limpo, bem fofo, mas no mesmo estilo, bem limpo, eu vou tirando aqui as marcações. Ele vai tirar um pouco também da intensidade da cor, mas nesse caso é a minha intenção. Pode virar, vai ficar mais esfumado. Com a cola da NYX, eu vou colocar um pouquinho na minha mão e vou passar com o dedo mesmo na pálpebra dela. É melhor passar com o pincel, mas tudo bem também passar com o dedo. Desde que a mão seja leve. Deixa eu passar mais um pouquinho. Eu quero colocar glitter em toda essa pálpebra. E vou com o restinho passar um pouquinho ali entre côncavo, pálpebra fixa. Vou colocar um glitter um pouco mais fino. E o glitter um pouco mais grosso eu vou colocar aqui embaixo, na móvel. Com um pincel fofo, mais espanadinho. Tem que ser espanado? Eu prefiro. Porque daí ele não carimba também. Você consegue controlar mais o glitter. Pego um pouquinho, tiro, bato um pouquinho do excesso e vou colocando aos pouquinhos. Vou espalhando, porque depois eu venho com outro mais fininho, cobrindo essas lacunas. Vou pressionando aqui um pouquinho. Eu já conto pra vocês qual que é esse. E agora eu venho com esse outro, preenchendo as lacunas. Vou pintar lá. Aqui no início, daí eu posso colocar esse que é mais fininho, no cantinho interno. Com um pincel fofo, que eu tenha usado para pó, eu venho varrer esse excesso aqui. Se a pele estiver bem selada, esse glitter vai sair com facilidade. Abra, olha lá pra câmera. Daria pra ser só esse glitter virem,
Daria, olha, fica lindíssimo. Ele não clareia tanto o olhar quanto esse daqui que a gente já misturou. Ficaria bastante bonito também. Mas é bom a gente misturar com um mais fininho, porque ele cobre essas lacunas, como eu já falei. Daria pra ser um mais escuro. Eu já mostro pra vocês quais eu utilizei, qual que eu já vou usar de novo. Esse aqui é Glitter Café, 239, da Bitarra. E o mais fininho, tem esse brilho aqui, deixa eu ver. Aqui. É bem fininho. Esse aqui é da Fandi, Viena. Então, novamente aqui, pra vocês verem a diferença. Esse aqui não tem problema demorar tanto pra colocar ele, porque como ele é fininho, basta a pálpebra estar muito, muito levemente úmida, ele já pega. Então aqui a cola ainda tá peguentinha, não vai ter problema. O grânulo maior, daí sim, daí tem que ser, ainda tá mais melequentinha a pálpebra. Novamente eu vou aqui. Olha pra frente. Na raiz dos cílios, eu vou passar o delineador em gel da Inglot. Mas eu não vou trabalhar esse delineado, pois ele vai me servir só para fazer a base dos cílios. Porque eu quero que a evidência maior seja para essa cor de sombra e os glitters. Aqui eu puxo para me trazer acesso à linha d'água superior. Não tem problema aqui se ficar um pouquinho mais grosso, mas coisa pouca, assim, pode virar pra mim. Porque os cílios tampam. Abra. Olha, aqui eu preciso dar esse acabamento. Ele tem que casar em cima e embaixo. Então daqui a pouco eu venho fazendo aqui, mas ele não pode terminar. De olho fechado, nós retraímos a pálpebra. Então a gente acha que termina aqui, onde o último cílio é visível. Quando a gente abre, não. Esse corte do olhar, ele é maior, porque a pálpebra se estica, né? É a mesma coisa quando a gente diz que o cílio está pesado, né? Eu vou colocar só meio cílios, porque daí não pesa. Não é que pesa, a pálpebra fechada está retraída. Então é interessante que quando for colocar uns cílios inteiros, você pedir para tua cliente ou a tua modelo, ou você mesmo, né, colar com os olhos abertos. Mas como que eu faço isso? Olha para baixo. Ele não vai ficar totalmente esticado, mas ele vai abrir muito mais do que antes. Não vai ficar totalmente contraído. Pode fechar. Vou tentar mostrar mais de pertinho aqui para vocês. Então, de olho fechado, eu iria mais ou menos só até aqui. Porque o cílio dela, a pontinha dele vem mais para fora, mas a raiz está mais aqui para dentro. Então, geralmente as pessoas não fazem essa pontinha aqui. Eu tenho que jogar esse delineado mais para fora. Quantas e quantas vezes, pode abrir, a gente vê as pessoas fazendo delineado e ele sobe daqui, assim, ó, tá aqui. As pessoas não terminam o olho. O desenho do olho, para você deixar harmônico mesmo, principalmente se você quer o efeito de alongar, você tem que começar do cílio de baixo, aqui de baixo, não da raiz do cílio superior, do último cílio inferior. Por isso que dá aquele efeito muito estranho. A pessoa começa o delineado, a pontinha do delineado aqui, mas o olho nem terminou. Então, prestar atenção nisso, gente, questão de acabamento. Ó, porque depois, na hora que eu for puxar aqui, ele fica harmônico.